primeiro deles é Mateus, no capítulo 16, a partir do verso 13. A partir do verso 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipos, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. O segundo e último texto que quero ler inicialmente está em Efésios, no capítulo 4, versos 1 a 6. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos. Que Deus abençoe a sua palavra. Podeis sentar. Como os irmãos já podem prever pelas leituras feitas, o nosso assunto é a igreja. Por alguns domingos eu pretendo, se Deus assim permitir, discorrer com os irmãos a respeito deste importantíssimo assunto que é tão bem apresentado no Novo Testamento. Os irmãos notaram que neste texto de Mateus 16, chegando o tempo certo, porque Jesus sempre fazia tudo no tempo exato, no kairos, é uma palavra grega que significa o tempo exato, nem antes nem depois. Jesus estava fortalecendo os discípulos e queria que eles se manifestassem a respeito do relacionamento com ele. Tanto é que ele pergunta aos seus discípulos a respeito do que é que os outros pensam que eu sou, mas no fim perguntou o que eles pensavam e, tocado pelo Espírito de Deus, assim afirma o próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele diz: não foi carne nem sangue, isto não é uma descoberta humana, isto é uma revelação divina que por teu intermédio tu és capaz de revelar. Ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus faz esta afirmação preciosíssima a respeito da igreja, porque ele diz assim: eu digo que você é Pedro e sobre esta pedra, a pedra não é Pedro, não poderia ser. Sabemos que Pedro não tinha cacife suficiente para sustentar a vida da igreja, mas a pedra é a revelação que dizia: Jesus é o Cristo, é o Messias prometido. E é sobre esta pedra que eu edificarei a minha igreja e as portas do Hades não poderão vencê-la. Irmãos, a palavra igreja, eu edificarei a minha igreja, a palavra igreja é importantíssima no Novo Testamento. E naturalmente que nós não vamos ficar lutando contra a prática comum que quando eu saio cada dia para vir à igreja, cada dia da semana, e eu explico para minha esposa, como todo esposo devia fazer ao sair de casa, né? Eu digo: eu vou à igreja, mas de fato, realmente eu não estou indo à igreja, porque nós é que somos a igreja do Senhor Jesus Cristo, mas o uso de igreja para o lugar onde nos encontramos está consagrado. E quando uma coisa está assim tão definida, numa linguagem viva como é o português, nós temos que entender isso. Sim, quando eu digo eu vou à igreja, ela sabe o que eu vou fazer, não é? E se eu não chego na hora certa, às vezes ela telefona o que houve. E aí eu explico o que é que houve, como é próprio maridos e esposas fazerem
quando dizem aonde vão. Isso traz muita paz ao coração. E não é porque esposo ou esposa tem, de fato, não confiam no marido, mas isso é até para a segurança, né? Isso é importantíssimo. Naturalmente, os irmãos sabem que, porque eu sou pastor há muito tempo, eu já vi muitas confissões de maridos e de esposas, né? E, de fato, as esposas, muitas têm uma reclamação de que o marido não presta conta de onde vai, né? É talvez um orgulho machista que como seria interessante que desaparecesse do nosso meio, não é? Porque é sinal de respeito ao cônjuge esta questão de ele saber onde eu estou. Aliás, agora, inclusive, há alguns mecanismos, né, no celular que nós sabemos onde o marido, onde a esposa estão, né? Os irmãos sabem disso? A esposa está, o marido ou a esposa está naquele momento. Eu lembro uma vez que eu fui visitar a irmã Eliana, e lá no lugar onde ela morava, ali no quilômetro 35 da Manaus Itacoatiara, eles moraram lá há muito tempo, foi escolha deles, e quando eu cheguei lá ele não estava, mas aí ela tomou o telefone, já era neste tempo precioso que nós experimentamos, e disse assim, mas eles devem estar para chegar, deixa eu olhar aqui. Aí ela abriu aquele aplicativo, e aí a gente podia ver o carro dele chegando. Ele já está chegando, ele está entrando no portão. Aí nós ficamos conversando, disse assim, olha, ele vai aparecer ali. E apareceu, né? Nós vivemos um tempo extremamente precioso, mas o que é triste é que neste tempo tão precioso que nós vivemos, nós abandonamos uns certos conceitos da palavra de Deus que são preciosíssimos, por exemplo, sobre a igreja. Igreja é uma palavra riquíssima no grego comum em que o Novo Testamento foi escrito, na maioria absoluta das suas palavras, né? Eclesia, ekkaleo, que quer dizer chamados para fora, chamados por Jesus, chamados por Deus, porque Ele é Deus. Irmãos, há tanta coisa boa sobre a igreja, mas é o apóstolo Paulo que, especialmente em Efésios, como no texto que eu li, diz muitas coisas preciosíssimas sobre a igreja. Então é interessante que nós, se tínhamos dúvida a respeito do que é a igreja, olha, a igreja são chamados por Deus, é a assembleia daqueles que, tocados pelo Espírito Santo de Deus, porque buscados por Deus, porque a iniciativa é divina, não é por causa da nossa sabedoria que nós acabamos entendendo, porque muito pensamos sobre o assunto, não é? E agora nós nos aproximamos de Deus por meio de Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador. Mas, amados, nós aprendemos então que é Ele que toma a iniciativa. Jesus veio no tempo certo, entregou a sua vida em sacrifício e, literalmente, a linguagem bíblica é tão significativa, Ele nos comprou por elevado preço a sua própria vida. E algumas coisas impressionantes que nós devemos lembrar hoje. Eu sei que há muitas coisas que podem ser ditas sobre a igreja, mas eu quero dizer primeiro algumas marcas, falar sobre as 4 marcas da igreja. Toda igreja que é mesmo igreja, sim, porque logo mais nós veremos que há muitas assembleias que de fato se chamam de igreja, mas que não são igreja. Esta que é a verdade. Nós vivemos um tempo dificílimo a respeito desta verdade sobre o que é igreja. Mas eu quero primeiro trazer esses 4 marcas da igreja. A primeira marca que quero trazer é que a igreja é uma só. A igreja é uma só. Há muitas manifestações da igreja, muitos grupos que são igreja, né? E como eu já adiantei, alguns grupos que se dizem igreja não são igreja, mas ela é uma só. E isso é importante nós lembrarmos, porque vez por outra, até por causa de liberdade artística, a gente fica confuso, né? Como, por exemplo, certa feita eu fui para uma celebração da Convenção Batista do Amazonas, e era um momento muito especial, Assembleia da Convenção Batista do Amazonas. Se não me falha a memória, era uma cidadezinha do interior, cidade importante, por sinal. E quando chegamos lá, havia uma apresentação especial sobre exatamente a igreja. E naquela apresentação, eu vi uma coisa esquisita que todo mundo que conhece a Bíblia notou. É que a igreja ia ser apresentada e começaram a entrar as noivas, no plural, de Jesus Cristo. E entraram 7 noivas de Jesus Cristo.
belas jovens, bem vestidas, de branco, e alguma palavra é lá dada sobre as igrejas de Jesus Cristo, no plural. Acontece que aquilo era a própria liberdade ignorante de quem preparou aquela dramatização, porque a Bíblia diz com muita clareza que é só uma igreja. As 7 estavam ali felicíssimas. Nós sabemos que é bem parte da mulher, e é assim que as mulheres são, né? Elas gostam de estar bem vestidas, e nós homens apreciamos elas estarem bem vestidas, né? Especialmente em momentos de festa. Mas ali a mensagem foi totalmente errada. Ainda bem que vários irmãos que estavam ali, que conheciam textos da palavra de Deus, como Efésios 4, sabiam da verdade, né? Olha, a igreja é uma só, a noiva de Cristo é uma só. Se aquela pessoa ignorante no sentido de ignorar, lembrasse a palavra de Deus sobre igreja, o que é a igreja, é uma só, é noiva de Cristo, ele não tem muitas noivas, a pessoa, quem sabe, teria uma, porque só tem uma nas Escrituras, e teria 6 acompanhantes. Poderiam estar vestidas com cores diferentes, né? Para diferenciar da noiva e das acompanhantes, a noiva de Jesus Cristo. E, amados, nós sabemos que a igreja só tem uma igreja. Os irmãos observaram na leitura que eu fiz, quantas vezes a palavra só está escrita no texto de Efésios, no capítulo 4, não é? Os irmãos devem ter observado, eu enfatizei em Efésios 4 esta leitura, né? Olha, um homem chamado Paulo Minear escreveu um livro preciosíssimo que já não está mais sendo editado, que tinha como título o seguinte: As Figuras Bíblicas para a Igreja de Jesus Cristo. Então ele descobriu nos seus estudos, e provava isso na sua escrita, mais de 100 figuras para a igreja, mas mesmo assim, figuras para a igreja, mas a igreja uma só. É interessante o texto que disse assim, olha, há um só corpo. Lembrem que corpo é figura para a igreja, né? E é muito interessante porque o texto, um dos textos de Paulo diz assim, olha, há um só corpo, mas nós somos os membros deste corpo. Quer dizer, nós somos os instrumentos com os quais Jesus Cristo trabalha no mundo para o cumprimento da sua soberana vontade. As figuras são muitas, mas olha, há um só corpo, há uma só esperança, porque é só Jesus que salva. A esperança para a qual nós fomos chamados é uma só. A referência é porque só há um mediador, não é? Há um só Senhor. Senhor é quem manda. É bom nós lembrarmos isso. Senhor é quem manda. Há um só batismo. Este batismo é, sem dúvida algum comentário sobre isso, sobre o que seria este batismo. Mas esse batismo é o batismo no Espírito Santo, o batismo sem o que nós não ingressamos na igreja, da igreja do Senhor. Efésios 1,13 torna isto bem claro, né? Ainda há cristãos bons, mas que por não lerem a palavra de Deus, ou lendo, não tendo entendido a palavra de Deus, imaginam que há alguns crentes com o Espírito e alguns crentes sem o Espírito. Eles podem até se chamar de crentes, né? Mas o que a Bíblia ensina é que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Em termos da mensagem de hoje, se alguém não tem o Espírito de Cristo, porque nunca recebeu o Espírito de Cristo, que é outro nome para o Espírito Santo, este ainda não participa da igreja, que é uma só. Olha, naturalmente, há um só Deus e Pai de todos, e é sobre todos, por meio de todos e está em todos. Então, amados, há só uma igreja. É interessante que nesta igreja, quando ela se reúne, há uma igreja só. E, naturalmente, se é igreja é porque, de fato, pertence a Jesus, porque aceitou Jesus como o único Senhor da vida. Mas no ambiente da igreja, geralmente eu estou falando aqui no ambiente da igreja local, naturalmente que há aqueles que são e aqueles que não são. E aqui a pergunta interessante para nos alertar é, e eu?
eu penso sobre mim e penso sobre você. Você está aqui, mas você é parte da igreja? Se é, aceitou Jesus como Senhor. E tendo aceito Jesus como Senhor, recebeu o Espírito de Deus. O texto pode escrever e gravar e sublinhar, né? É o texto que diz que quando nós cremos, nós recebemos. Inclusive a linguagem é preciosa, porque diz assim que nós fomos selados. E notem a expressão, fomos selados, quando aceitamos Jesus, pelo Espírito Santo para o dia da redenção. É uma referência à redenção final, aquela celebração quando todos estaremos reunidos. Sim, porque quando eu digo todos estaremos reunidos, aqui é uma outra expressão sobre a igreja que é preciosíssima. O Novo Testamento dá conta de que existe um uso de eclesia, igreja, os que foram chamados, há um uso local para a igreja, né? A primeira igreja batista de Manaus é um bom exemplo disso, mas no Novo Testamento, a igreja de Filipos, a igreja de Laodiceia, a igreja de Tiatira, né? Ali no início do livro de Apocalipse, há esse sentido igreja local, comunidade local daqueles que aceitam Jesus e ali estão servindo ao Senhor. Mas há um sentido que é um sentido geral, Então a igreja é uma só. Eu espero que vocês tenham de fato, para o seu próprio bem, levantado esta questão sobre sua própria vida. Eu sou da igreja ou não sou da igreja? E o melhor efeito deste exercício, desta avaliação é, bem, se eu ainda não sou, se eu estou duvidoso disso, eu devo prestar atenção para a palavra de Deus e me entregar à voz do Espírito, que deseja, de fato, fazer a obra completa na vida de todos os homens. Este é o desejo de Deus. Está escrito que Ele não quer que qualquer um se perca. Então, para os perdidos entre nós, esta palavra vale. Ele não quer, e você também não deve querer, porque se há algo precioso é nós estarmos seguros em Jesus, por tê-lo aceito como o Senhor da vida. Mas então, a igreja é uma só. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo é a igreja santa. Igreja santa quer dizer a igreja separada para uma obra especial. E quando nós afirmamos com base nas Escrituras que a igreja é santa, nós devemos entender isto, especialmente por meio da leitura de um pequeno texto de Pedro na sua primeira carta, 1 Pedro capítulo 2. Eu me alegro muito que quando eu cito um texto assim, eu penso nos irmãos, que já há bom tempo têm o privilégio de estudar a palavra de Deus, que quando a gente fala sobre um assunto, você já tem ideia de qual é o texto que vem. Assim deve ser, porque isto fortalece a nossa fé e nos ajuda para que preguemos e anunciemos a verdade por onde andarmos, porque há tanta confusão sobre marcas e características da igreja. Em 1 Pedro, no capítulo 2 e verso 9, diz assim: vocês, porém, é sobre a igreja, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, terceira coisa, nação santa, isto é, povo separado, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. É maravilhoso quando a gente sabe disso. Porque quando nós sabemos que recebemos e as tentações vêm, e Satanás deseja destruir a nossa vida, nos levando para caminhos tortuosos que vão atrapalhar a nossa vida, nós nos lembramos do que Cristo fez e nós somos fortalecidos pelo Espírito de Deus para dizer não para o pecado, mesmo já naquele início, quando somos tentados. E não faz mal se nós audivelmente, quando tentados, dissermos assim audivelmente, não. Aliás, talvez alguém pense que eu já estou sofrendo de Alzheimer, mas às vezes quando tentado eu digo não. E geralmente eu digo isso quando estou só, então ninguém fica pensando mal de mim.
Mas não importa se os outros pensam mal de mim, mas eu estava tratando com uma tentação para a qual eu disse não. Porque eu dizendo não para a tentação, eu continuo na igreja do Senhor sendo auxiliado por Deus, como é necessário para todos nós, porque todos aqui sabemos que as tentações não cessaram quando nós fomos batizados em uma igreja que prega a verdade. As tentações continuam. E não é promessa, é verdade bíblica, continuarão até o final da nossa vida, mas há poder para dizermos não. Eu sei que é assim por quê? Porque eu não vivo caindo em toda a tentação, e nem você, que é do Senhor. Porque há poder para dizer não e viver vitoriosamente. Que maravilha esta palavra, né? Às vezes nós citamos aquele texto de 1 João 9, que vocês todos praticamente sabem de cor, né? Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. A gente não deve parar aí, e para nos livrar de toda injustiça. Deus faz isso. Ele perdoa o pecado e livra da injustiça. Quando nós entendemos que Ele, ao preparar a igreja, ao edificar a igreja, Ele edifica, tem poder para isso, nós sabemos de fato fazer a igreja santa. E é verdade, o mundo que não tem nada de santidade, o mundo em geral, o mundo sem Deus, vai achar isto algo esquisito demais. Aí eles dirão que isto é pura religiosidade hipócrita. Pudera. Eles não experimentam o poder que nós experimentamos. E nós devemos ter compaixão deles, porque é triste andar entregue às vaidades e aos pecados. O fim não é apenas o sofrimento humano, o fim é o afastamento eterno de Deus e o não cumprimento da razão, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Amados, nós somos santos por causa da nossa aproximação e entrega a Ele. E a entrega tem que ser constante, é todos os dias. Isso não é pesado, porque é maravilhoso o caminho da santificação. Lá no Velho Testamento há um texto que não fala de maneira completa a respeito da salvação, porque Jesus ainda não tinha vindo, mas eu gosto de aplicar assim mesmo, diz assim, o caminho dos justos é o justificado, viu? É como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O dia perfeito é na glória, né? Mas já é um incentivo, né? Vai brilhando mais e mais. É isto que faz com que nós experimentemos o que nós experimentamos. Hoje já somos melhores do que éramos, mas não somos tão bons quanto seremos um dia, na continuidade da relação com Deus e quando a obra dele for completa, estivermos na sua presença. Então, amados, nós somos uma igreja só e nós somos igreja santa. Continua sendo ideal. É uma realidade, mas é um ideal também. Mas a igreja, terceira marca é que a igreja é universal. É o significado real, letra minúscula, da palavra católica. Católica, né? Aí vocês talvez reajam, né? Porque às vezes a gente é reacionário, né? Porque nós conhecemos alguns erros da Igreja Católica Apostólica Romana e talvez nunca tenhamos nos libertado de uma certa dificuldade no relacionamento, que seria tão bom nos libertarmos, né? Porque até na Igreja Católica há crentes no Senhor Jesus. Aliás, é uma pergunta comum para pastor, né? Pastor, eu tenho parentes que são católicos, é possível que estejam salvos? Qual seria a sua resposta? Qual é a resposta bíblica? Sim, se tiverem Jesus. Porque igreja, nenhuma igreja salva qualquer pessoa, mas é só Jesus quem salva. E não importa o nome do seu grupo, se você aceitou Jesus e porque aceitou Jesus, tem o Espírito Santo, você está salvo. Naturalmente que quando uma pessoa está em qualquer igreja, de qualquer nome, e descobre certos
problemas doutrinários claros, a pessoa muitas vezes tem a coragem, às vezes não tem. Tem a coragem de sair daquela para ir para outra. É uma liberdade que seres humanos devem ter sempre. Ter sempre. De mudar para um outro grupo onde você entende, não, ali havia certos erros que não permanecem na igreja que eu tenho observado agora. Aliás, é dever de uma pessoa inteligente estabelecer certas mudanças, mediante reconhecimento de verdade. Eu falo sobre verdade bíblica. Então, a igreja tem esta característica, a igreja é uma só, a igreja é santa, mas a igreja é universal. Quer dizer, a igreja está no mundo todo, graças a Deus que é assim, não é, irmãos? A obra missionária é absolutamente vitoriosa. Indo por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Jesus Cristo disse isto e desde o início ele disse para os apóstolos que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. Aí eles seriam testemunhas em toda Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eu gosto muito da expressão do pastor Frederico, já na glória do Senhor, que ele disse que quando perguntaram para ele, em que lugar você pretende servir ao Senhor? Ele disse assim, nos confins da terra, porque a Bíblia diz assim. E aí, aquela pessoa que estava examinando o pastor Frederico, ainda jovem, disse assim, e onde é o confim da terra? Ele disse, no Amazonas. Eu sempre me divirto com isso, né? Que ele era criativo, né? Onde é o fim do mundo? É o Amazonas. Naturalmente, depende de onde você está, não é? Para nós, o fim do mundo é a Irlanda, mas para ele era o Amazonas. Ele veio e deu a vida aqui, cumprindo a vontade de Deus. Então, a igreja é universal. Quem sabe alguns dos irmãos agora aprenderam um novo uso da palavra católica. Católica quer dizer igreja é universal. Mas a igreja, o quarto sinal, há outros sem dúvida, quarta marca é que a igreja é apostólica. A igreja é apostólica. O que quer dizer igreja apostólica? A minha esposa, que é professora da Escola Bíblica Dominical, tem recebido questionamentos a respeito desta questão de quando é que os batistas, o nosso grupo, realmente começou. Porque existem até livros famosos, mas que de fato não seguem o que é a melhor apresentação da história dos batistas, que dizem que Batista vem de João Batista, e que há uma sucessão desde lá. E eu sei histórias interessantes, por exemplo, eu tenho um grande amigo que é um escritor maravilhoso, mas é muito brincalhão, pastor de uma das igrejas no Rio de Janeiro, e ele certa feita começou a mandar alguns artigos para o jornal Batista, e só por pura brincadeira de uma pessoa que é um bom escritor, ele é bom escritor até hoje, ele começou nos seus escritos querer provar via jornal Batista, que foi por muito tempo o mecanismo como nós aprendíamos as coisas da denominação, ele começou a falar na primeira igreja batista de Jerusalém. Irmãos, isto criou uma comoção violenta. Pessoas deram palavras duras para este irmão que escreveu. Aliás, ele, quando escreveu, naturalmente, eu entendo que era o pastor Sócrates, não colocava no jornal o escrito dele, porque era um absurdo, né? Não havia, naquela época, lá nos primórdios, primeira Igreja Batista de Jerusalém. Isso, os batistas vieram muito depois, né? Mas aí, nos escritos, que não eram publicados por causa do erro histórico, lá um dia o escritor, que era uma mera invenção, ele não dizia o nome dele, ele inventou um nome, se eu não me engano o nome que ele colocava nos escritos dele, falando sobre a Igreja Batista de Jerusalém, lá nos primórdios do Novo Testamento, era o pastor Castanheira, do interior de Minas Gerais. E aí o jornal Batista, na pessoa de Sócrates, do pastor Sócrates, começou a receber reclamações do pastor Castanheira que os escritos dos pastores ricos saem, mas os meus, só porque eu sou pobre e sou de Minas Gerais, não saem. E aí o pastor Sócrates decidiu que deixaria pelo menos por uma vez que o artigo saísse.
Imaginem a comoção, porque não é um fato histórico, mas saiu. E no fim, irmãos, a guerra foi muito grande, porque note que situação a deste meu amigo pastor lá do Rio de Janeiro. Até a esposa dele começou a criar intrigas dentro da casa a respeito do pastor Castanheira, que era o esposo dela. E para terminar a intriga, inclusive familiar, a respeito desta curiosíssima história, o que fez o meu amigo pastor? Ele mandou uma nota para o Jornal Batista sobre o falecimento do pastor Castanheira, e a paz voltou a Israel. A paz voltou a Israel. Amados, tudo isso para dizer o seguinte: olha, não havia igreja batista lá nos primórdios. A igreja apostólica é a igreja que segue a doutrina dos apóstolos, né? Está isto em Atos, no capítulo 2 e no verso 42, uma das referências, que diz assim sobre a comunhão da igreja. Olha, ele se dedicava ao ensino dos apóstolos, isso é doutrina. Ensino aqui é doutrina. A doutrina dos apóstolos é ao partir do pão e às orações. Olha, eles se dedicavam à doutrina, ao ensino dos apóstolos. Irmãos, a igreja hoje anda tão confusa em alguns de seus setores, que a doutrina, o ensino bíblico tem sido abandonado. Tem sido comentário nosso, especialmente às quartas-feiras, uma teóloga, eu entendo que formada numa grande universidade lá do Sul, a Universidade de São Paulo, que recentemente fez uma palestra teológica numa igreja chamada Batista até hoje, mas que Batista não é mais, porque abandonou a palavra de Deus. E ela dizendo que assim como um certo grupo cristão tem um papa tido como infalível, mas que infalível não é, aí ela disse assim, e ela se chama de Batista, não sendo. Ela disse assim: mas nós temos ainda um papa de papel que nós dizemos ser infalível. Sabe quem é? A Bíblia. Amados, este é o maior absurdo que eu já ouvi. Porque se nós não tivermos a doutrina dos apóstolos, nós não temos nada, absolutamente nada, porque não teremos fundamento algum para o que devemos crer, sem o que não participamos da igreja, estamos condenados, como estávamos antes de conhecer e aceitar Jesus como Senhor. Então, meus amados, com estes 4 sinais nós podemos dizer assim: a igreja é um grupo de pessoas que creem em Jesus Cristo, no sentido local e no sentido universal, o conjunto deles. Igreja, por natureza, porque pertence a Deus e pertence a Jesus, que é seu Senhor, frequentemente nós vamos de encontro às pressões e à correnteza da sociedade sem Deus. É verdade. Eles não entendem, e mais uma, nunca entenderão. Mas enquanto não entenderem, nós temos uma função específica dada pelo Senhor, que é indo pregar o Evangelho a toda a criatura. A nossa fé, meus amados, é baseada na Bíblia. Na Bíblia. A Bíblia é, sim, infalível, não importa o que algum teólogo diga. Sabe o que eu fiquei pensando quando eu vi mais uma vez esta notícia, este filmeto no YouTube, esta mulher dizendo essas tolices a respeito da Bíblia, de que ela não é infalível? Eu fiquei pensando nos crentes e descrentes que estavam lá ouvindo esta história. Como eles saíram de lá. E, de fato, o que devemos pedir é misericórdia para estes ambientes onde não se prega mais a palavra de Deus como infalível, verdadeira, literalmente, a palavra, a mensagem de Deus para nós. E outra coisa que, à luz destas características da igreja, nós devemos assumir
é que é nosso papel continuar pregando o Evangelho, sobre o qual o apóstolo Paulo dizia assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e depois do grego. A ideia é para todo mundo, para todo o mundo. Amados, que privilégio nosso de sermos parte da igreja. Pensem um pouco mais durante este dia ou durante a semana a respeito dessas características tão preciosas e confirmadas nas Escrituras. Mas nós devemos entrar, à luz destas revelações da palavra de Deus, nós devemos nos alegrar em que nós somos parte de um projeto enorme, maravilhoso, poderoso, o projeto de Deus para a salvação do mundo. E como participantes deste grande projeto de evangelização no mundo, porque esta é a verdadeira função da igreja. Lamentavelmente, em alguns grupos que gostam de ser chamados de igreja, há tantos outros propósitos, né? Por exemplo, em alguns ambientes que se chamam ainda de igreja, e erroneamente, de fato, aquele grupo humano é utilizado com muita artimanha por líderes inescrupulosos para o aumento do seu poder. Seu poder. Eu não recomendo, mas talvez você queira ouvir um pouquinho mais de televisão de algumas igrejas, explorando os simples. Por que não dizer, sem ofensa, mas é verdade, os tolos, os que ignoram a palavra de Deus. E estes dizem assim: olha, igreja é aqui, é só aqui, nós é que ajudamos as pessoas. E estas pessoas vêm sendo manipuladas e exploradas até o fim. Até o fim. Às vezes a igreja, alguns setores da igreja começam a ser utilizados, não é? Nós sabemos disso, como grupo, massa de manobra política. Os irmãos sabem disso, não é? Existem alguns municípios do Amazonas onde uma igreja domina, e a luta para dominar é absolutamente constante, e fica mais acirrada quando chega perto da eleição, porque as igrejas são massa de manobra para determinados grupos políticos. Só mais um exemplo. Igrejas às vezes são utilizadas para a disseminação de alguma ideologia, e não importa qual é a ideologia, as ideologias não têm compromisso com a verdade, mas simplesmente com o seu projeto de domínio. E seria bom que todos os irmãos, a começar dos mais jovens, entendessem isso. E dos mais velhos, se já estão dominados por alguma ideologia, abandonem isso, porque as ideologias não vão resolver o problema do mundo, porque deste lado da eternidade não há solução para os problemas humanos, eles são cada vez maiores. Ou vocês pensam que é projeto de Deus transformar o mundo em o céu na terra? Se o amado ainda pensa isso, precisa ler a palavra de Deus e pedir o discernimento espiritual, porque não há esperança em qualquer uma destas ideologias. Isso não quer dizer que nós não precisemos de governo humano, e se é humano vai ser falho, uns melhores e uns piores. Nós não podemos viver em anarquia, mas a ideia de que isto vai resolver o nosso problema, não vai. Eu tenho pena de quem acha que vai. Eu tenho pena daqueles que acham que vai sim resolver, porque aí eles se empenham toda a sua energia em algo que não trará a solução completa, como bem sabemos. Mas, amados, que privilégio sermos parte da igreja e sabermos que precisamos uns dos outros. Eu falo sobre crentes. Um ou outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Todos nós, mais dia, menos dia, precisamos ser apoiados, porque a vida é assim.
é dura. É dura. Como eu gosto de dizer, não é promessa, é realidade. A vida é cada vez mais exigente. Por isso, em Eclesiastes, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias dos quais dirás, não tenho neles prazer. Quando chegam os dias difíceis, é maravilhoso quando nós temos Deus, sempre temos, se somos dele, nós temos o outro. E a igreja é muito especial. É emocionante saber, como eu sei, como pastor desta igreja, e muitos outros de nós sabemos, o que acontece quando alguém tem necessidade no seio da igreja. Entre nós, porque entendemos que de fato é falta ética anunciarmos os benefícios que fazemos, nós não falamos no assunto. E vez por outra aparece um ignorante que fala com o pastor e diz, pastor, a gente deve promover isso, afinal a nossa igreja faz. O que é que você responderia? Faz mesmo, graças a Deus. É assim que deve ser. Quando você beneficia um irmão, ou então passa uma hora ouvindo as lamúrias e murmurações, porque a pessoa está numa pior do ponto de vista emocional, é obra para Deus, porque fortalece, é uma ajuda muito grande. Além dos remédios controlados que ela toma, ela precisa ser ouvida. E a nossa função é ouvir. E às vezes orientar. Sabe por que eu digo às vezes orientar? Porque a verdade é o seguinte, muitas vezes quando a pessoa está numa pior, eu vou usar uma palavra bem chula, numa fossa, tudo que você disser, a pessoa diz, já experimentei, não funciona. Funciona sim, mas a pessoa não aceita. E se não aceita, é melhor ficar calado, ouvir de novo. Aí quem sabe na terceira, quarta reunião, ou então 1 hora de telefone, aí a pessoa começa a dizer, eu preciso de um psiquiatra, eu preciso de alguém que me ouça mais frequentemente, um profissional capaz. E é importante esta qualificação, capaz, porque em todas as profissões há pessoas capazes e incapazes. Semana passada eu vi a respeito de mais um incapaz na área de aconselhamento. E porque incapaz, destruidor. Sim, profissional capaz, mas acima de tudo, o Senhor da igreja, que nos ama quando estamos bem ou quando não estamos bem, mas que continua nos amando e nos permitindo viver em comunidade onde há amor. Amor. Amados, eu quero terminar, eu podia ir muito além, porque que tema maravilhoso, esta questão de igreja. Igreja é a igreja do Senhor. Nós celebrando o fato que fomos chamados das trevas para a luz, do sofrimento para a gloriosa experiência com os santos e com o santo. Eu me refiro a Deus em primeiro lugar. Amados, porque a igreja é assim, e porque este é o interesse de Deus em usar a igreja para o benefício do seu povo, é interessante que nós reconheçamos o seguinte, precisamos orar mais pela igreja, precisamos amar mais a igreja. Aqueles que não somos ainda, precisamos nos unir à igreja e ver uma questão importante. Pessoas às vezes passam pelo pastor assim, pastor, o que é que eu faço para ser parte da igreja? Às vezes a pessoa não tem a mínima ideia, né? A pessoa quer só ter um ambiente onde sente que é amado, né? Um projeto para a sua vida, não é? Aí é uma oportunidade tão maravilhosa de pastor ou não dizer para essa pessoa, olha, a primeira coisa é o seguinte, é você reconhecer, eu sou pecador, mas Deus mesmo assim me ama, eu aceito que Jesus é o Messias prometido, eu creio nele, aí sim eu posso participar da igreja. Pode participar da igreja. Amados, que privilégio nosso de sermos da igreja.
Nós precisamos, então, reconhecer o seguinte: nós precisamos usar a oportunidade de estar na igreja para servir ao mundo, mesmo enquanto servimos a igreja. Nós precisamos aproveitar a oportunidade para apoiar a igreja com todas as nossas energias, inclusive com nossos bens. Nós precisamos estar envolvidos na igreja no cumprimento do que é a vontade. É singular. A vontade de Deus é que nós preguemos o Evangelho por onde andarmos, com nosso exemplo acima de tudo, mas também, sempre que possível, com nossas palavras. Nós precisamos deixar, muitos de nós que amamos a igreja e sabemos que somos da igreja, precisamos deixar de ser espectadores para ser atuantes como membros da igreja do Senhor Jesus Cristo. E para tanto, amados, nós precisamos também entender a seguinte realidade. Porque a igreja é isto, está à nossa disposição, presente de Deus. Nós precisamos, hoje, por causa da meditação que fizemos, dizer assim: eu creio em Deus e na sua igreja, a única igreja, santa, vou usar a palavra católica e apostólica, isto é, que tem doutrina. Nós devemos crer que a igreja é falível, mas o Senhor é infalível. Porque quando nós entendemos que somos falíveis, nós buscamos e continuamos a nos aproximar da palavra que realinha a maneira como nos conduzimos. Nós não podemos então abandonar a igreja, porque a igreja é ainda imperfeita, porque tenhamos certeza disso. A igreja continua prevalecendo. Aliás, é parte da ira do mundo sobre a igreja de Jesus Cristo. Pensem de novo sobre esta afirmação que tenho feito alguns domingos atrás. Que instituição no mundo tem a idade da igreja? Você sabe, nenhuma. Reinos surgiram e reinos desapareceram, mas a igreja permanece, como o Senhor da igreja disse. E nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Há muito tempo eu abandonei o meu esboço desta mensagem. Mas, amados, eu posso dizer uma coisa para os irmãos. Há muitos anos atrás, um homem escreveu um livro sobre o declínio e a queda do Império Romano. Nada menos do que isso, Império Romano. E está num livro escrito que um grande magnata lá da Europa, Winston Churchill, memorizou a seguinte afirmação e gostava de recitar. Ele disse assim: enquanto o Império Romano era invadido por grande violência, ou mesmo consumido por crescente deterioração, um grupo humilde e gentil se insinuava na mente e no coração dos homens, em silêncio, até obscuramente, mas sendo fortalecido pela oposição ou perseguição, e finalmente levantou a bandeira da vitória nas ruínas de Roma. Você sabe que grupo era? A igreja, que continua vitoriosa. Reinos vêm e reinos vão. E como Jesus prometeu, nem as portas do inferno prevalecerão. Então, amados, que privilégio ser parte da igreja. Escolha a sua. Escolha com sabedoria.
Continue estudando a palavra de Deus para ajudar a sua igreja a andar no caminho certo. E você experimentará grande alegria. E a sua alegria não é algo apenas daqui do mundo. É alegria eterna. Amém.